Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom poder retornar e estar com você para a continuidade do estudo do nosso quarto trimestre, quando estamos estudando o livro do Apocalipse, da nossa editora Convicção, a revista Compromisso, editada pela nossa Convenção Batista Brasileira. E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E nesta oportunidade, então, estaremos estudando a lição de número 3. E esta lição de número 3 é a primeira parte fazendo referência às cartas às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que receberam. Mas antes eu gostaria de encorajá-lo a pesquisar a respeito de números na Bíblia, e seus significados, porque aparecem muitas referências a respeito de números na Bíblia, e aqui, principalmente no livro do Apocalipse, há referências a muitos números com significados. Me parece que a revista da Terceira Idade, ela tem alguns assuntos antes do início das lições, e um desses assuntos me parece que faz referência ao significado dos números. Mas não há problema, você vai encontrar uma série de apresentações, e hoje a gente tem a facilidade, através da mídia, de fazer as pesquisas. Então pesquise sobre números na Bíblia, ou significado dos números no Apocalipse. E você vai, com isso, estender um pouco mais o seu conhecimento a respeito deste assunto. Mas vamos voltar então ao tema de hoje, Carta às Igrejas, primeira parte, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 em Apocalipse. Eu quero destacar o versículo de número 9. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, a sua perseverança e as suas obras mais importantes agora no fim do que no início, diz o texto. Aqui neste versículo do capítulo de número 2, versículo de número 9, nós temos aqui algo muito interessante. Já podemos perceber aqui a afirmativa do próprio Senhor Jesus, quando pede que João escreva as cartas e envie às 7 igrejas da Ásia, que ele conhece as igrejas. Então, de antemão, nós já percebemos aqui a afirmativa do Senhor de que ele conhece a igreja, e porque conhecendo a igreja, ele então se dirige àquelas igrejas com conhecimento de causa. Isso é muito importante perceber. Então, irmãos, Jesus conhece a sua igreja. Desde o nascedouro, até a sua volta, a sua igreja está aí, realizando a obra. E o Senhor é aquele que conhece a sua igreja no exercício da sua obra, no exercício da sua função. Principais objetivos das cartas escritas a essas 7 igrejas. Primeiro, responder os anseios daqueles irmãos do primeiro século. E nós já temos falado sobre isto, na lição de número 2, nós falamos sobre isto, a necessidade de se estudar o Apocalipse observando o seu contexto. E o contexto principal das igrejas que receberam estas cartas era um contexto de perseguição, de sofrimento, de anseios. Então, essas 7 cartas que estudaremos hoje, na lição de número 3 e na lição de número 4, essas 7 cartas escritas
elas foram escritas com o objetivo de atender os anseios, não é, dos nossos irmãos do primeiro século. Também foi escrita para conscientizar cada igreja do seu papel, não é, na sua história. Não é? Desde os dias de João, né, passando pela história da igreja, a história do cristianismo, passando pela nossa história até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas no caso aqui, aquelas igrejas, elas precisavam ter a consciência do seu papel, não é, na sua história ali, na sua existência. O outro objetivo era potencializar os pontos fortes de cada igreja e alertá-las, né, quanto às suas fragilidades e a necessidade de correção daquilo que era entendido como pontos fracos. Né? Os pontos fortes de uma igreja precisam ser sempre potencializados. Importante, irmãos, observarmos uma informação. As regiões, né, onde estavam aquelas igrejas, ou chamada região da Ásia Menor, hoje é a Turquia, né? Pertence à Turquia. Então, isso é um ponto interessante no estudo dessas 7 cartas. As cartas, queridos irmãos, foram enviadas para cada igreja, 7, né? Cada uma delas, observando suas características, observando suas individualidades. As igrejas, elas são diferentes. Assim também é nos dias de hoje, não é? Aqui no município e no distrito onde eu moro e onde eu congrego em minha igreja, que é a Segunda Igreja Batista de Fragoso, aqui em Magé, onde tenho a oportunidade de atuar no Ministério de Educação Cristã como pastor auxiliar nesta área de educação cristã, eu tenho a seguinte observação. As igrejas aqui são muito próximas uma das outras. Mas quando nós visitamos as igrejas, e até pela atuação que tenho também na área de associação aqui de nossa região, ao visitar as igrejas, a gente percebe suas diferenças e suas individualidades. Então, quando o Senhor Jesus permitiu que essas cartas, ou ditou estas cartas, né, a João para que escrevesse, ele estava observando as características individuais de cada igreja que recebia. Então, o que havia de comum naquelas igrejas que receberam as cartas, as 7? O que havia de comum é que todas elas sofriam a perseguição de Roma. Isto é que havia de comum, né, naquelas igrejas que receberam as cartas. Portanto, queridos, considerando a interpretação de uma das escolas, né, que dão pensamentos a respeito do Apocalipse, principalmente a escola histórica, entende que cada uma dessas 7 igrejas, eu já pude observar isto em vídeo anterior com os irmãos, que cada uma dessas 7 igrejas representa um período histórico da igreja no mundo. Então a gente tem essa colocação a respeito daqueles que pensam no Apocalipse através da escola histórica. E para eles, né, hoje, possivelmente, seria o período referente à carta, às 7 cartas, a última, né? Estaríamos no 7º período da história do cristianismo no mundo. Um período de recursos, mas ao mesmo tempo de apostasia. Mas o que a gente precisa perceber é que, principalmente, os dispensacionalistas é que pensam na direção da interpretação histórica do Apocalipse, em referente a essas igrejas. Esses que pensam nesta linha, né, de raciocínio, dessa doutrina escatológica chamada dispensacionalistas, são aqueles que creem principalmente, não é,
no arrebatamento pré-tribulacionista. E eles defendem também a linha histórica como cada igreja representando um período da história. Mas, na verdade, o que a gente entende e precisa entender é que estas igrejas servem como referência para todas as igrejas. Eu, particularmente, e muitos que pensam comigo, né, que a gente tem um pensamento comum, né, a respeito do Apocalipse, entendê-lo como importante para aquelas igrejas que foram escritas. Então, se nós entendermos uma distribuição histórica por períodos, nós não estaríamos dando significado a estas cartas às igrejas que receberam, ou seja, aos irmãos do primeiro século, não é? E assim, então, como o Senhor se dirigiu a cada um deles, ele se dirige a cada uma das igrejas ao longo da história, com suas peculiaridades ou as suas individualidades, né? E as suas características. Então, na verdade, cada uma dessas 7 igrejas servem como referência para todas as igrejas, não é? Me parece que Dias Lopes, né, se eu não estou enganado, mas se não, pode ser de um outro autor, mas a minha impressão é que esta frase é de Dias Lopes em um dos seus livros, no livro que ele escreveu sobre comentário do Apocalipse. E ele diz assim, que antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou à sua igreja. Interessante isso, né? Então, é interessante observar isso. Se é de Dias Lopes ou se é de outro autor, importante é a essência da frase, né? A realidade desta frase. Antes dele manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou a igreja. Então, a gente pode perceber o seguinte, que do capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 1 ele introduz o livro, não é? Capítulo 2 e 3 ele manifesta o seu juízo à igreja, ou seja, ao seu povo. E a partir do capítulo 4 até o final, né, do Apocalipse, é Jesus manifestando o seu juízo ao mundo diante da sua impiedade, é claro. Nós podemos perceber exatamente isto lendo 1 João capítulo 4, verso 17. Somos aperfeiçoados no amor de Jesus Cristo, para que no juízo tenhamos confiança. Algumas lições importantes, então, irmãos, dessas 7 cartas escritas. É a lição de perseverança, é a lição de obediência, é a lição de cumprimento da missão e a lição de resgate e viver o amor, não é? Que deve existir em nossas vidas para Jesus Cristo e para a obra do Senhor. Portanto, então, vamos às igrejas que estão no capítulo de número 2. Nós temos aqui a igreja de Éfeso, a partir dela outras igrejas que estão no capítulo de número 2. Não é? Nós já sabemos que João está na ilha de Patmos, recebe do Senhor, então, a ordem de escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira é a igreja dos Efésios, igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 a 7. O que nós estudamos a respeito dos Efésios é que Éfeso era uma cidade, não é? Importante para os dias da igreja primitiva, importante para o seu comércio, principalmente para a região da Ásia. E nela havia, o principal porto da Ásia estava na cidade dos Efésios. O nome Efésios ou Éfeso, né, significa cidade da luz. Cidade da luz. E havia, né, em Éfeso vários cultos pagãos, mas o principal culto era o culto à deusa Diana. Você pode perceber isto consultando Atos, capítulo de número 19. Então, era o principal culto. A igreja dos Efésios recebe elogios por sua firmeza. Era uma igreja firme no seu pensamento, na sua doutrina, no seu dogma, que defendia, né,
aquilo que cria. Mas a defesa era tão contundente que ela recebe uma advertência. Ela estava tão preocupada em guardar, não é, os ensinos que recebeu, que esqueceu também do amor. O amor estava esvaziado do contexto da igreja. Ela foi advertida porque era fraca na prática do amor. E às vezes nós nos percebemos assim, né? Nós defendemos tanto aquilo que cremos, mas na hora de mostrar o amor para a obra do Senhor e o amor aos irmãos, nós fraquejamos. E é esta característica que é identificada na carta escrita à igreja dos Efésios. Portanto, irmãos, nós precisamos notar que o amor é a marca do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. A prática do amor, né? Olha o que diz João, capítulo 34, versículo de número 5. João 34, de número 5, diz assim: amem uns aos outros. Assim saberão que sois meus discípulos. Amem uns aos outros. Então, o amor ao irmão. Então, é verdade, às vezes nós estamos defendendo de forma ferrenha, né, os nossos dogmas, os nossos preceitos, que de alguma forma a gente deixa de amar os nossos irmãos e às vezes não o tratamos como deve ser tratado e não cuidamos dele como deve ser cuidado em nome da defesa da fé. E ao contrário, o Senhor espera que cada um de nós realmente seja homens e mulheres que amem, não é? E o apelo que o Senhor Jesus pediu que João enviasse aos Efésios era este: volta ao teu primeiro amor. Volta às primeiras coisas. Esse apelo tem a ver exatamente com aquilo que a gente pode dizer assim. Você já observou o novo crente, como ele tem uma chama acesa, não é? Das primeiras obras, dos primeiros momentos? E você já percebeu o crente que já tem aí seus 20, 30 anos? Parece que essa chama vai apagando. E parece que ele vai se tornando cada vez mais, né, cônscio do seu dever cristão, que também o amor vai se esfriando. Então, o apelo aqui, que foi feito aos Efésios, serve para nós também. Né? Serve para nós para que realmente nós possamos voltar ao primeiro amor. E às vezes até cantamos, né? Que queremos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas. Aquilo que nós aceitamos como verdade no princípio. Aquela chama precisa se manter acesa até o final. Né? Até o final de nossas vidas ou até que o Senhor Jesus volte. A segunda igreja que está registrada aqui no capítulo de número 2 é a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versos 8 a 11. Né? Esmirna vem de mirra. Mirra, uma planta, né, própria da Palestina, uma erva amarga. E o Arren, ou o Aren, ele diz assim, ao escrever um dos seus comentários a respeito deste versículo, a respeito da igreja de Esmirna. Ele diz que o nome da cidade, né, era muito apropriada para uma igreja que estava enfrentando perseguição. Ou seja, havia perseguição ferrenha, né, sobre a igreja, que ela realmente sofria com aquilo que estava trazendo sobre suas vidas. Né? A perseguição de Roma era implacável sobre a vida da igreja. E esta igreja, então, a igreja de Esmirna, passa por este momento. E interessante que a igreja de Esmirna, ela só recebeu elogios.
ela foi identificada ser uma igreja fiel, suportando a perseguição e mantendo-se firme no Senhor Jesus e defendendo o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para esta carta que se refere a Esmirna e o seu vigor espiritual em manter-se firme, mesmo diante das circunstâncias, não é, difíceis pelas quais ela estava passando, eu fico a pensar naquelas igrejas perseguidas, não é, nos nossos dias, em países onde os cristãos são também perseguidos. E ali nós encontramos irmãos que também, mesmo diante da perseguição, guardam a sua fé. Eu fico olhando para países semelhantes a nosso país, Brasil, que não sofre uma perseguição de tortura ou de morte, mas podemos identificar outro tipo de perseguição. Quando nós nos mantemos fiéis à doutrina do Senhor, somos, de alguma forma, taxados por alguns que seguem ideologias contrárias à palavra de Deus, como homens e mulheres, não é? Que defendem uma fé fundamentalista. E a palavra fundamentalista para o tempo de hoje, ela até perdeu um pouco o significado daquilo que é fundamentalismo na história da igreja. Porque o fundamentalismo na história da igreja, da história do cristianismo, apareceu em defesa do verdadeiro evangelho. Então, hoje, a palavra fundamentalista é entendida de forma diferente, como aqueles que defendem a sua fé e se colocam contra as pessoas e são, de alguma maneira, homens e mulheres que defendem a sua fé, custe o que custar, discriminando pessoas, discriminando a sua forma de pensar e etc. Aí nos chamam de fundamentalistas. Mas, na realidade, nós não somos fundamentalistas neste sentido. Então, a palavra talvez hoje mais própria para nós é que nós somos conservadores. Não é? Então, diante da perseguição ideológica de hoje, nós nos conservamos fiéis à palavra do Senhor. Então, mostra-nos que circunstâncias, perseguições e ataques do mundo ímpio está presente na história da igreja desde o princípio. Há uma citação aqui nesse texto referindo-se a esta igreja de Esmirna que fala ou menciona 10 dias, tribulação de 10 dias. Por isso eu já orientei os irmãos no início, né, da nossa fala, para que já procurem, né, conhecer significados dos números na Bíblia. 10 dias aqui tem significado de um tempo curto, né? Tribulação de 10 dias, como está no texto. É um tempo curto, ou seja, é o tempo em que o Senhor Jesus vem em socorro da igreja. E ele sempre virá, né? Em socorro da igreja diante das suas tribulações. Então significa dizer que é um tempo curto, mas que realmente acontece, né? As nossas tribulações, as nossas perseguições, as circunstâncias que advêm contra a igreja do Senhor, mas a igreja não pode se esquecer que Deus está no controle, que Jesus está no controle de todas as coisas. A terceira igreja citada no capítulo 2 é a igreja de Pérgamo. Capítulo 2, versos 12 a 17. Pérgamo significa no grego casado, não é? Ou seja, a igreja precisa estar consciente de que o seu relacionamento com o Senhor precisa ser de intimidade, como de um casal, como de um casamento, não é? Tanto que, tanto no Velho Testamento, Israel, e no Novo Testamento, a igreja, são chamadas de noiva ou esposas do Senhor, né? Então, é a ideia de que nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento de fidelidade ao esposo. Aqui, neste caso, a igreja de Pérgamo,
ela apresentava, diante da sua comunidade, ela se apresentava como perfeita. Né? Uma igreja perfeita e invencível. Mas Jesus Cristo conhecia a igreja, né? Conhecia o seu interior. E ele escreve a esta igreja mostrando que no seu interior ela estava corrompida. Por quê? Porque havia alguns membros na igreja que seguiam doutrinas erradas, pensamentos errados. E a igreja, então, os tolerava. E muita influência de falsas doutrinas teve impacto negativo na igreja. Então, irmãos, uma igreja que tem, na realidade, né, influências negativas de falsos ensinos, sem dúvida se corrompe. E Jesus, na carta à igreja de Pérgamo, se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Ou seja, ele tem a palavra, né? Ele tem a palavra para ajuizar a igreja, orientar a igreja, chamar a atenção da igreja. Então, a igreja aqui é advertida pela palavra a permanecer fiel. Fiel ao Senhor. Espada de dois gumes, não é? É a palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que penetra até o interior de nossas vidas e para que o propósito do Senhor seja alcançado. Então, a igreja precisa permanecer fiel à palavra de Deus e dela fazer uso e também anunciar. A quarta igreja, que é a última igreja aqui do capítulo de número 2, né? É a igreja de Tiatira. Tiatira, capítulo 2, versos 18 a 19. Em Tiatira, queridos irmãos, havia uma falsa profetisa, que o texto, né, Jesus a denomina com um apelido de Jezabel. Por que eu estou dizendo apelido? Porque, na realidade, o nome Jezabel citado aqui é uma referência à rainha Jezabel dos dias de Israel, né? Que está lá em 1 Reis 16, 29 até o capítulo 22, verso 40. Não é? E esta profetisa que havia na igreja de Tiatira, ela é advertida porque ela era tomada pelas coisas profundas de Satanás e com isso corrompia a igreja. Então é uma referência à rainha Jezabel, porque o que a rainha Jezabel fez diante dos reinos de Israel? Corrompeu Israel, não é? Fez que Israel transgredisse, trouxe idolatria e imoralidade para os dias de Israel, lá em 1 Reis. E aqui, em Tiatira, vamos encontrar exatamente uma profetisa, né, chamada aqui no texto de Jezabel, que estava levando a igreja a se corromper também. Tiatira, então, irmãos, ela recebeu elogios por suas obras, até por causa do seu amor e até por causa da sua perseverança. Mas tolerava os falsos ensinos que resultaram em atitudes erradas e até mesmo pecaminosas no sentido da imoralidade, né? No seio da igreja. Então, o que nós percebemos aqui, o que o Senhor quer ensinar a partir da igreja de Tiatira para as igrejas, é que as práticas abomináveis aborrecem a Deus. As práticas abomináveis aborrecem a Deus. E Jesus, então, vai advertir aquela mulher pervertida, não é? Que fazia perverter a igreja e os seus seguidores, que se eles não se arrependessem, seriam réu do juízo do Senhor. Capítulo 2, versículo de número 22. Então, era necessário que se arrependessem, não é? Para não ser réu do juízo do Senhor. Assim também nos dias de hoje, não é verdade?
Portanto, irmãos, lições e aplicações aqui dessas 4 primeiras igrejas, não é? Que estão no capítulo de número 2. Primeira lição: perseverança na fé. A igreja precisa perseverar na fé, ou seja, ela precisa se sentir motivada diante dos tempos difíceis. Os tempos difíceis dos dias, né, dessas 4 igrejas e das outras que veremos, aconteceram. Ao longo da história do cristianismo, as igrejas têm passado por tempos difíceis. E hoje nós passamos também pelos nossos tempos difíceis, aliás, já de algum tempo. Não é? Nós estamos vivendo um momento que a igreja evangélica no Brasil passa por tempos difíceis. E hoje, exatamente hoje, em pleno setembro, não é? Quando gravo este trabalho para os irmãos, nós estamos diante de uma pandemia, não é, que tem trazido tanta dificuldade ao nosso Brasil e ao mundo. São tempos difíceis, mas nós devemos perseverar na fé. Precisamos observar e compartilhar a sã doutrina. Nós percebemos que várias vezes essas igrejas foram advertidas por se desviar da palavra de Deus, né? Da espada de 2 gumes do Senhor. Precisamos também, em todo tempo, fazer tudo por amor. Fazer a obra do Senhor por amor, né? Ajudar os nossos irmãos por amor. Caminhar na direção do Senhor, fazendo a sua obra, promovendo o seu reino por amor. E sempre atuar na direção de resgatar o primeiro amor. Se você tem se sentido de alguma forma desmotivado, enfraquecido, esvaziado, né, desse primeiro amor, pense na possibilidade e urgência de pedir ao Senhor e voltar ao primeiro amor, porque é isto que o Senhor espera de cada um de nós, né? Então, irmãos amados e irmãs, queridos alunos, né, do estudo bíblico do Apocalipse, a igreja do Senhor precisa estar firme. A igreja do Senhor precisa estar pronta para fazer a obra que o Senhor lhe confiou. A igreja do Senhor não pode trocar falsos ensinos pela verdade do Evangelho. A igreja do Senhor precisa, no seu culto, né, manter a prática do amor do Senhor Jesus Cristo. Seu culto e prática deve mostrar que Jesus está no meio da igreja, está no centro da igreja, está em comunhão com a igreja. E ao final de cada uma destas cartas, como também nas cartas seguintes, há uma advertência que o Senhor traz para nós, como trouxe para as igrejas, não é? Que receberam, a igreja dos Efésios, a igreja de Pérgamos, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna. Ao final de cada carta, o Senhor diz assim, que é necessário ouvir para servir. Não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito do Senhor que está entre a igreja, que está na igreja, né, que veio para dar continuidade, consolar, dirigir, conscientizar a igreja. Esse Espírito do Senhor orienta-nos a observar a palavra de Deus. O que a igreja precisa fazer, então, é dar ouvidos, né? Aquilo que o Espírito do Senhor diz à igreja. Portanto, irmãos, na próxima lição, a lição de número 4, nós vamos prosseguir, né, com as 4 últimas igrejas, né, entre as 7 que receberam as cartas que foram colocadas pelo Senhor Jesus no coração de Pedro, de João, melhor dizendo, né? E João escreveu e enviou por ordem do Senhor aquelas igrejas. Que Deus, portanto, nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, né? E que juntos possamos estudar a palavra de Deus e
Vamos orar então e pedindo a direção do Senhor para este momento? Deus, obrigado pela oportunidade de prestar cultos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por esse estudo maravilhoso que o Senhor está nos permitindo fazer. Que seja aplicável, ó Deus, à vida de cada um de nós, para que as lições aqui ensinadas sejam realidade nas nossas igrejas e nas igrejas futuras até Jesus voltar. Obrigado por tudo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Então, até a lição de número 4. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.